Começando mais um episódio do Pop ao Profundo Podcast, agora em definitivo, a versão podcast veio para ficar e hoje, aproveitando o mês em que se comemora o Dia Mundial da Ufologia, não tinha como ser diferente. Folclore extraterrestre é o tema do episódio de hoje. O ser humano sempre foi obcecado pelo céu, mas repararam que no século XX a nossa sociedade ficou simplesmente obcecada também por alienígenas? Não temos contos antigos de terror, ou não, sobre contato com seres extraterrestres. Isso é relativamente novo na nossa sociedade. Porque é no século XX que temos a corrida espacial, a viagem à Lua, o Sputnik e a sempre presente ameaça do fim do mundo com as armas nucleares. Porque antes da modernidade industrial, o céu era território dos deuses. Depois da tecnologia, o céu virou território de civilizações avançadas. Essa transição é o nascimento do folclore extraterrestre. Entendida a lógica, vamos para o primeiro bloco, quando os discos voadores invadiram o mundo. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Bem-vindos ao do Pop Profundo Podcast e bora para o bloco 1. A pergunta desse bloco é: quando os discos voadores invadiram o mundo? A gente começa em 1947 e talvez o caso mais famoso da ufologia mundial, o incidente de Roswell, que foi a queda de um objeto misterioso em um rancho do Novo México, apesar do nome Novo México, fica nos Estados Unidos, em julho daquele ano. Aconteceu o mesmo de sempre, só que esse na verdade foi o primeiro caso, então ainda não era o mesmo de sempre, mas vamos continuar. Caiu o objeto. O exército desconversou, omitiu informações e isso bastou para inúmeras especulações. Mas vamos entender um pouco melhor o que aconteceu. Em julho de 1947, o fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços estranhos, borracha, tiras de alumínio e varas de madeira espalhadas em suas terras. Ele notificou o xerife local, que acionou a base militar da região. Os xerifes do Novo México ainda não eram treinados para lidar com OVNIs. Achei um despreparo total por parte do Estado. No dia 8 de julho de 1947, a base aérea de Roswell publicou um comunicado oficial afirmando ter capturado um disco voador. A notícia se espalhou pelo mundo instantaneamente. Também olha as ideias do exército também, né? Voltando. Um dia depois, o governo dos Estados Unidos desmentiu o ocorrido, afirmando que os destroços eram apenas um balão meteorológico comum. Mas aí o estrago já estava feito. Nessa época não existia botão de editar no WhatsApp depois de mandar uma mensagem. Depois de enviar a mensagem, era tarde demais. O caso ficou esquecido por décadas, mas voltou a ganhar força nos anos 70 e 80, alimentando teorias conspiratórias sobre alienígenas, acobertadas e autópsias falsas de extraterrestres. Veremos logo ali na frente porque os anos 70, 80 e 90 foram o ápice da teoria alienígena. Por hora, vamos seguir em Roswell. E foi somente em 1994, o ano do Tetra, que foi finalmente revelado o que era o tal objeto. Isso porque foi quebrado o sigilo da Força Aérea quase 50 anos depois. A verdade é que realmente o governo estadunidense e o exército estavam escondendo alguma coisa. Extraterrestres? Não, algo muito pior, o Projeto Mogul. E que diabos era isso? O destroço que caiu era parte de um programa militar ultra secreto dos Estados Unidos, agora não mais tão secreto assim. O objetivo do projeto era utilizar correntes de balões de alta altitude equipados com microfones hipersônicos. A intenção era monitorar a atmosfera para detectar ondas sonoras de possíveis testes de bombas nucleares da União Soviética. Exatamente, era um objeto de espionagem à la 007 ou à la Dick Vigarista. Isso porque a espionagem só funcionaria se fosse secreta. O grande erro foi o exército ter disco que era um disco voador, causando pânico e alvoroço.
As histórias sobre os corpos de alienígenas surgiram muito depois, misturando memórias de testes reais com bonecos de impacto de paraquedas, os famosos Dummies, lançados em 1950. Hoje, o incidente é considerado o marco inicial da ufologia moderna e transformou a cidade de Roswell em um ponto turístico mundial sobre OVNIs, ou seja, tudo culpa do exército dos Estados Unidos. Eles também são culpados por ano serem lançados tantos jogos de medalha de honra com o desembarque na Normandia. Mas teremos que voltar uma casa, porque os Estados Unidos queriam saber se a União Soviética estava testando armas nucleares. Voltamos em 1945 e ali duas coisas acontecem. Primeiro, os Estados Unidos lança a Little Boy, a bomba atômica, provando que conseguiam produzir uma arma nuclear. Tanto que lançaram duas bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Esse caso das bombas foi reacendido pelo filme Oppenheimer. Seguindo, a União Soviética invade Berlim, derrota a Alemanha nazista, que também estava atrás da bomba atômica. Nesse momento, os soviéticos se apossam de pesquisas nazistas e começam a correr atrás da própria bomba nuclear. Terminada a Segunda Guerra Mundial com a rendição japonesa, começa a Guerra Fria, onde as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentariam diretamente, mas ficariam como cachorros latinos um para o outro, cada um do lado da cerca. É nesse contexto que surge o Projeto Mogul. Eles queriam saber se a União Soviética já estava em fases de teste da bomba atômica. E é nesse contexto também que surge o grande folclore extraterrestre. Porque junto com a Guerra Fria vem a paranoia nuclear. Afinal de contas, uma bomba poderia cair a qualquer momento em Washington ou Moscou. E junto disso vem também a famosa corrida espacial, porque o alienígena moderna nasce junto com um medo tecnológico moderno. Quanto mais a humanidade dominava a tecnologia, mais ela imaginava tecnologias superiores observando ela. E o céu já não parecia mais um limite nem para humanos. Imagine então para seres com tecnologia superior. Era iniciada a atenção definitiva para o espaço, e alguns teóricos espalhavam ao mesmo tempo para o espaço o passado. É assim que nasce o livro Eram os Deuses Astronautas, a obra que inspirou a série Alienígenas do Passado. E é esse livro que vamos analisar no próximo bloco. Então, iniciando o bloco 2, Eram os Deuses Astronautas? Em 1968, no contexto das grandes reviravoltas sociais, onde praticamente todas as instituições tradicionais estavam sendo questionadas, surge o livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. O livro faz relações entre o passado e o presente. A ideia central era simples: se aquilo que os egípcios chamavam de deuses, ou que os hebreus chamavam de anjos, fossem na verdade extraterrestres. Apesar de revisitar arqueologia e civilizações antigas, Erich von Däniken não era um acadêmico dessas áreas. Ele trabalhava em uma rede hoteleira, mas acabou sendo um dos grandes responsáveis por espalhar o imaginário alienígena pelo planeta. Isso porque, já em 1970, o livro se tornou um best-seller mundial, inspirando documentários e inúmeras obras posteriores. Aliás, Däniken faleceu este ano, no dia 10 de janeiro de 2026. O contexto do lançamento do livro era o seguinte: em 1957, a União Soviética envia o primeiro satélite à órbita da Terra. Era o Sputnik I. Tu estaria me perguntando, mas o primeiro satélite não é a Lua? Bom, esse foi o primeiro artificial, né? Nenhum humano enviou a Lua para orbitarem a Terra, podem ficar tranquilos. Ainda em 1957, a cadela Laika se torna o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Já em 1961, o presidente Kennedy convoca o país a liderar a corrida rumo à Lua, ou seja, era uma corrida maluca igual ao desenho. Só que os dois concorrentes eram tecnológicos, ou seja, ambos eram professor biruta. Em 1963, Valentina Tereshkova se torna a primeira mulher a ir ao espaço. Em 1965, Alexei Leonov realiza a primeira caminhada espacial da história.
Corrida leve de 5 km, treinamento para a maratona de Leningrado. Brincadeira, obviamente. Em 1968 sai o livro, e em 1969 Apollo 11 pousa na Lua com Neil Armstrong e Buzz Aldrin vencendo a corrida espacial. Perceberam a sorte que o Daniken deu? Ele mal lançou o livro e um ano depois só se falava em espaço. O contexto inteiro fez o pessoal da segunda metade do século XX ficar obcecado pelo espaço. Ainda nesse contexto, surge em 1966 a famosa série Star Trek. E em 1977, o famoso Star Wars. Que, aliás, junta perfeitamente o espírito da época. Corrida espacial, tecnologia, medo da Guerra Fria e disputas galácticas. Puro suco dos anos 70. Na Europa e nos Estados Unidos, os movimentos de contracultura questionavam valores sociais, políticos, religiosos e morais. Começam a ganhar força movimentos como o movimento hippie, o amor livre, o punk e também os skinheads originais. E aqui vale uma observação importante: os primeiros skinheads não tinham relação direta com o neonazismo. O movimento surgiu ligado à cultura operária britânica e sofreu forte influência da música e da cultura jamaicana. Também aparecem grupos como os Panteras Negras, porque naquele momento a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos estava explodindo. O mundo de Eram os Deuses Astronautas era uma verdadeira panela de pressão, cheio de movimentos culturais, políticos e sociais surgindo ao mesmo tempo. Embora a União Soviética ainda aparecesse fortíssima geopoliticamente, muita gente começava a questionar tanto o capitalismo ocidental quanto o socialismo burocrático soviético. A crença cega nas grandes instituições começam a ruir. Os jovens queriam mais, queriam viver outra vida em outros contextos. Eram os Deuses Astronautas? Foi suco de seu tempo. Uma sociedade obcecada pelo espaço, pela tecnologia e cada vez mais desconfiada das explicações tradicionais. Ao tirar Deus, ou os deuses da jogada, Daniken pega o espírito da década de 60 e se pergunta: já que nós humanos estamos conseguindo viajar para o espaço, será que outras civilizações também não conseguiram? E se aquilo que os egípcios, maias, romanos chamavam de deuses fossem na verdade visitantes extraterrestres? Esse foi o contexto da obra. Nem melhor, nem pior. Apenas uma pessoa imaginando o que aconteceria se extraterrestres tecnologicamente avançados tivessem visitado a humanidade de milhares de anos atrás. Dito isso, é claro que Daniken não escreve um trabalho academicamente relevante. Na verdade, academicamente relevante é entender a sociedade e os ecos culturais dessa obra. Todo o contexto. Claro que o conteúdo literal do livro não é exatamente o meu interesse. Ali não existe nada particularmente convincente para mim. Mas por que esse livro virou um best-seller mundial? Isso sim nos interessa. Vamos avançar um pouco mais na indústria cultural e entender como Hollywood e a televisão ajudaram a moldar o imaginário extraterrestre moderno. Vamos ao bloco 3. Então vamos ao bloco 3, Hollywood inventa o alienígena moderno. Já falei aqui que a série Star Trek é de 1966 e que Star Wars é de 1977. Porém tem outro filme muito famoso com a temática. Se chama Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Filme dirigido esse, nada mais nada menos que Steven Spielberg, o cineasta dos ETs. Na ufologia a escala funciona assim. Primeiro grau, avistamento visual de um OVNI a curta distância. Segundo grau, o OVNI deixa vestígios físicos de ambiente, como marcas e queimaduras ou interferência elétrica. Terceiro grau, observação direta de seres alienígenas tripulantes dentro ou perto do objeto. Não são mais queimaduras na pele onde levantam bolhas ou deixam marcas permanentes, ao menos que estejamos falando de plantação de milho. Essa sim é amassada com contato. O filme foi completo sucesso de bilheteria, vencendo até algumas premiações do Oscar naquela edição. Em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, os alienígenas são tratados de forma pacífica e curiosa.
A forma mais simpática reaparece em outro filme dos anos 80 de Spielberg, que aparentemente via com bons olhos naquela relação com os ETs. Enquanto os alienígenas de Spielberg surgem como um enigma para a humanidade atual, o universo de Star Wars e Star Trek trata o contato alienígena sobre a ótica profissional da frota estelar. Raças como os vulcanos realizam os primeiros contatos de maneira extremamente calculada e científica, integrando os alienígenas a uma burocracia utópica e política global. Bom, os aliens entram na lógica da diplomática do pós-guerra, o que faz total sentido, afinal de contas, a obra cultural produz aquilo que está à sua volta. Por mais que imagine um único mundo possível de se viver e apenas a produção cultural é o nosso. Star Wars. Ao contrário do deslumbramento e mistério do filme de Spielberg, em Star Wars os alienígenas são mundanos, quase como Zé Carioca. Em Star Wars, George Lucas resolve o problema colocando aliens e humanos convivendo, copulando, jogando e bebendo uns com os outros o tempo todo. Alguma dessas coisas eu posso ter inventado ou feito suposições. Fato é que diretores diferentes pensam coisas diferentes para temas diferentes, semelhantes dentro dessa mesma lógica da existência alienígena na corrida espacial. Agora falamos sobre a aparência alienígena. Assim como o coração adotou uma estética universal, o alienígena também possui uma estética popularizada, em parte criada por esse filme de Spielberg. A aparência foi inspirada principalmente no primeiro caso famoso de abdução, de Pat e Barney Hill, no dia 19 de setembro de 1961. No dia 19, os ETs abduziram a dupla, porque no dia 20 tinha a comemoração dos festejos farroupilhas comendo um costelão de chão. O caso de Beth e Barney eram bem reconhecidos e tinham credibilidade. O casal, no caso, né? Não o caso, perdão. O caso foi o seguinte: enquanto dirigiam de volta de uma viagem ao Canadá, viram uma luz estranha que parecia persegui-los. Eles viram uma enorme nave em formato de disco e figuras humanoides na janela, vestindo os casacos escuros e brilhantes. Como algo pode ser escuro e brilhante ao mesmo tempo? Não sei. Eles entram em transe após ouvirem bips eletrônicos no carro. Quando recobraram a consciência, estavam quilômetros distantes. Ao chegarem em casa, perceberam que 2 horas de suas vidas haviam sumido. Além disso, os sapatos de Barney estavam ralados e o vestido de Beth rasgado. Esse efeito ficou conhecido como tempo perdido. Teria sido a legião urbana abduzida e falado sobre isso na música? Nunca saberemos. Sofrendo pesadelos e forte ansiedade, o casal buscou ajuda do renomado psiquiatra Dr. Benjamin Simon em 1964. Sob hipnose regressiva, separados um do outro, ambos relatam a mesma história. Foram levados para dentro da nave e submetidos a exames médicos invasivos por criaturas misteriosas. O quão invasivo isso foi? Não sei, também não sei se eu quero me aprofundar nisso tão quanto os ETs se aprofundaram neles. Antes desse caso, a cultura pop, filmes, quadrinhos dos anos 50 imaginavam alienígenas como pequenos homens verdes, monstros com tentáculos ou robôs metálicos. O relato de Barney Hill mudou para sempre, dando origem ao arquétipo do alienígena Grey. Foi essa descrição que inspirou parte da aparência dos ETs de Spielberg. O relato ficou conhecido e virou praticamente o básico da ufologia moderna. Enquanto isso, o filme popularizou para sempre o ET, cinza de olhos enormes e cabeça grande. Olha a maldade. Antes de 1977, os alienígenas do cinema eram representados de 1000 formas diferentes. Monstros peludos, insetos gigantes, robôs ou humanos de pele verde. Ao colocar a criatura esguia e cabeçuda em uma proporção de imenso sucesso, Spielberg cristalizou o arquétipo. A partir dali, o Grey se tornou o rosto definitivo da vida extraterrestre da ficção científica, na publicidade e nos relatos de avistamento que explodiram os anos 80. Ainda temo
temos Guerra dos Mundos. Nesse caso, os marcianos são criaturas monstruosas com cabeças imensas, olhos gigantes, pele cinzenta e oleosa, além de vários tentáculos ao redor da boca. Eles mal conseguem se mover na gravidade da Terra. Seja como for, cada década imaginou os alienígenas diferentes. Nos anos 50, invasores. 70, seres místicos e superiores. 80, criaturas mais emocionais ou monstruosas. 90, conspiração governamental. Os ETs são um produto do próprio imaginário social, voltado para o terror, o suspense ou o desconhecido, o que nos leva até o folclore brasileiro, o caso mais famoso e contemporâneo do nosso folclore extraterrestre. Até mesmo antes do famoso ET Bilu, temos o ET de Varginha. Hora de analisar o caso brasileiro. Então, iniciando o bloco 4, ET de Varginha e o folclore brasileiro, aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, localizada em Minas Gerais. Foi lá que 3 meninas viram algo, digamos assim, com uma aparência estranha, que elas juravam ser um demônio. No outro dia, um ufólogo disse a elas que era um extraterrestre. O rebuliço foi grande. Até o Fantástico fazer a primeira matéria em 4 de fevereiro de 1996. E depois, mais e mais matérias, porque outros moradores diziam ter visto OVNIs, capturas de extraterrestres, mortes de extraterrestres e tudo mais. Pronto, estava montado mais uma peça fundamental do folclore brasileiro. Agora temos o ET de Varginha, no mesmo status de Saci Pererê. Não acho que seja um desrespeito com a comunidade de ufólogos, porque o próprio Vittorio Paccassini, que defende a veracidade do caso, disse isso no documentário de 2026 sobre os 30 anos do caso do ET. Eu poderia aqui falar sobre os casos brasileiros, mas aí o episódio seria eterno. Portanto, vamos deixar passar alguns casos bem conhecidos para retomarmos no futuro. E os casos são a abdução de Antônio Vilas Boas em 1957 em Minas Gerais. Acho que os ETs gostam muito de pão de queijo. A Operação Prato em 1977, caso frequentemente associado ao fenômeno do chupacabra. Outro fenômeno do folclore brasileiro que eu preciso tratar um dia aqui. Tem o incidente da VASP em 1982, quando tripulantes de um voo da VASP relatam ter sido perseguidos por uma luz brilhante durante horas, e a famosa Noite dos OVNIs em 1986, quando radares da Sindacta detectaram cerca de 21 objetos voadores não identificados sobrevoando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Tudo isso para dizer, o caso Varginha não foi isolado, foi um caso entre vários, e o Brasil, assim como o restante do mundo, estava submerso na vida extraterrestre. Até porque foi em 1982 o filme ET, o extraterrestre, também de Steven Spielberg, e poucas coisas eram mais pop nos anos 90 do que a ufologia. Isso somando os inúmeros programas sensacionalistas. Poderia ser o Gugu, o Ratinho, o Fantástico, o Gilberto Barros. Está bom ou posso parar por aqui? Aqui temos a criação da memória coletiva do ET. Agora o Brasil era o centro do mundo ufológico. Havia testemunhas. Enquanto isso, o exército dizia que não sabia de nada. O que nesse contexto ajuda mais ainda, porque a comunidade ufológica nunca confia no exército. Claro que houve questionamentos e dúvidas quanto ao caso de Varginha. Mas a minha missão aqui não é analisar o caso ufológico, é analisar o contexto histórico e social. Para nós não importa se o caso de Varginha é verdadeiro ou falso. Aliás, 30 anos depois, estamos falando do caso. Ou seja, ele é verdadeiro, no sentido de existir um folclore e uma memória social do caso até hoje. Varginha virou ponto turístico, a cidade é cheia de ET e disco voadores. O imaginário já existe e agora faz bem para a cidade acreditar e alimentar a ideia de que o caso seja 100% verdadeiro, justamente porque virou um grande ponto turístico. Inclusive, o terreno ligado ao caso foi adquirido pela prefeitura para servir de memorial. Graças à TV brasileira, o caso virou nacional e com repercussão mundial.
O ET de Varginha não é importante apenas porque pode ter acontecido, ele é importante porque o Brasil quis contar essa história. E sinceramente, duvido muito que algum brasileiro nunca tenha ouvido falar do famoso ET de Varginha. Graças a isso, Varginha também entrou de vez no mapa do Brasil. Aliás, mais famoso que ET de Varginha, talvez somente o ET Bilu. Mas esse é bem mais recente e já nasce como um meme, porque ninguém acreditou naquela época na veracidade do ET Bilu. Varginha divide a comunidade ufológica. Há ufólogos que acreditam e outros que não. Isso tudo para dizer, o Brasil não é diferente do restante do mundo. A partir da metade do século XX em diante, ficou obcecado pelo imaginário extraterrestre e pela tecnologia superior dos ETs. Aliás, se observarmos o retrato falado do ET de Varginha, ele é muito parecido com o ET do Spielberg, em contatos imediatos de terceiro grau, o famoso caso Grey Alien. Coincidência? Hollywood popularizou o ET moderno. Ou o retrato falado bate porque de fato são ETs. Aliás, repararam que estou fazendo perguntas induzidas? Bom, é porque estou propositalmente imitando um programa do History Channel chamado Alienígenas do Passado. É sobre ele o nosso próximo bloco. Iniciando o bloco 5, History Channel e a industrialização do mistério. Em 2009, após um documentário de sucesso sobre alienígenas e o passado, o History fez um programa de TV que foi ao ar em 2010. Era a primeira temporada de Alienígenas do Passado. Já devem ter identificado o nome ou o projeto, né? E sabem o principal fonte de inspiração para essa primeira temporada? Uma dica. Ele já foi citado aqui nesse episódio. Sim, ele mesmo, ET Bilu. Claro que é brincadeira. O principal inspirador e até entrevistado nas primeiras temporadas foi Von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, aquele livro lá de 1968. Aliás, Von Däniken, de certa forma, passa a missão alienígena para talvez o ufólogo mais famoso do mundo, o maior ícone da cultura pop, o ET de Varginha. Tá bom, parei com essas piadas. É o Giorgio Tsoukalos. Não sabe quem é o Giorgio? É o principal apresentador da série, o cara de cabelo arrepiado que tem os olhos de louco. Impossível não saber quem é agora. Aliás, a formação acadêmica dele é comunicação e informação esportiva. Quis a vida que ele falasse de tudo na televisão, menos do que estudou. Mas por que George se Däniken ainda estava vivo? Porque George se tornou uma espécie de protegido de Däniken. Ele trabalhou por mais de 12 anos como diretor do Centro de Pesquisa de Astronautas Antigos de Von Däniken. Isso se soma ao fato dele ter um carisma, fala apaixonadamente, tem um cabelo maluco e vou insistir na teoria de Barney Stinson, ter os olhos de louco. Dito isso, vamos analisar a estrutura dos episódios, que no fundo é muito parecida com a estrutura criada por Von Däniken. Para escapar da acusação de falsidade histórica, ambos nunca afirmam nada diretamente, eles jogam perguntas no ar e fazem sugestões. Vou dar o exemplo do último episódio que assisti. A tese era: gênios seriam inspirados por ETs? Perceba um ponto de interrogação na minha entonação de fala. Eles não afirmam, eles sugerem, então começam a fazer perguntas dentro da narrativa deles. Por exemplo, seria Einstein um caso de inteligência fora do normal? Aí falam dos sonhos, falam de teorias matemáticas e saltam para o código de Hammurabi. Depois vão para outro assunto completamente diferente, sem ordem cronológica, sem contexto histórico, é um caos organizado propositalmente. Dessa forma, o espectador não tem tempo para pensar no contexto social e acaba respondendo às perguntas sugestivas exatamente como a narrativa deseja. Genial? Sim, Von Däniken criou uma fórmula extremamente eficiente. Inclusive, muitos livros de teorias alternativas funcionam exatamente assim. Inclusive, o guia politicamente incorreto de várias coisas. Bom, mas é só história. Se eu contar para vocês o que eram os Estados Unidos em 2009. Lembram da crise de 2008? O país vivia o auge da grande recessão. Famílias perderam casas e o desemprego disparou.
E o sonho americano ruiu para muita gente. Foi a crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Uma crise que acabou gerando uma recessão global. Podem ficar tranquilos, não vou falar de economia aqui, essas informações já bastam. Além disso, o otimismo com a eleição de Barack Obama esbarra em guerras intermináveis, Iraque, Afeganistão, e havia uma forte sensação de que o governo escondia coisas. E em poucas épocas de crise, historicamente, o escondido vira solução. Algo que estão escondendo sobre o nosso passado. Algo que explica tudo, algo que revela tudo, e isso cria um conforto em mentes angustiadas. É de certa forma um mecanismo de defesa social. Além do mais, o Facebook estava surgindo. E o Giorgio, com aqueles cabelos de maluco, aqueles gestos exagerados, virou meme. E se vira meme, o que começa como piada acaba sendo levado a sério quando os números de audiência aumentam. No Brasil, o programa chegou em 2010. Adivinham qual é o país de maior audiência do programa? Acertou, é Tetra, Selva, é nóis. Isso porque a tradição ufológica brasileira é gigantesca. Falamos dela no bloco de ET de Varginha, e os brasileiros, desde os primeiros episódios, ficam apaixonados pelo formato e pelo programa. Em 2017 e depois em 2019, Giorgio visitou o Brasil. Os ingressos para a palestra dele em São Paulo, Brasília, esgotaram em menos de 10 minutos. Mas, sendo o History um canal de história, o que eles dizem sobre isso? Bom, eles são um canal de televisão. Entregam entretenimento, falam em arqueologia alternativa, mas o foco principal é a audiência. Além do mais, o programa não afirma nada com certeza ou concreto, apenas levantam hipóteses, e o público, sugestionado ou não, acredita se quiser naquilo que está sendo apresentado. Giorgio e os produtores costumam rebater os historiadores afirmando que a ciência tradicional é fechada e dogmática, e que o programa apenas convida as pessoas a pensarem fora da caixa. No Brasil, figuras como Olavo de Carvalho já discutiam a academia, e hoje temos o Brasil paralelo em suas versões de história, mais ou menos como alienígenas do passado, provando que a fórmula funciona, e que a academia não goza de mais do mesmo prestígio, quase dogmático como teve em outros momentos. Bom, se a academia não se reinventar, novos programas podem surgir, novas problemáticas podem surgir. E outras ainda piores também. E a pergunta é, o que a academia tem feito além de xingar e reclamar do History Channel? Sim, foi uma pergunta retórica e não sugestiva. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Portanto, vamos para o último bloco, o bloco final. O último bloco, o folclore extraterrestre. O extraterrestre é sem dúvida um dos mitos mais importantes da segunda metade do século XX, especialmente porque ele é extremamente abrangente. Tem algo que imita a ciência, tem algo que imita a religião, tem medo da tecnologia, tem conspiração, tem esperança de uma raça superior vindo nos ajudar, e talvez trazendo o fim do mundo. O extraterrestre opera na lógica da evidência visual, por isso, de certa forma, se espalha até mais facilmente do que muitas religiões, porque ali existem vídeos, fotografias, relatos gravados e não apenas narrados. O alienígena entrou no lugar dos anjos. Ou então, os anjos passaram a ser interpretados como alienígenas. Entrou no lugar dos demônios, porque também pode representar o mal. Entrou no lugar dos deuses, como sugeria von Däniken. E talvez até no lugar dos monstros, como é o caso do chupacabra. Tudo isso com um verniz tecnológico e científico. Por isso se encaixa perfeitamente. São puro suco do século XX. Cada sociedade cria as criaturas que conseguem imaginar. Os alienígenas são apenas os deuses possíveis de uma civilização tecnológica. E se vocês me perguntarem, Jonatas, tu acredita em alienígenas? Eu responderia, não, são muito mentirosos. Do Pop ao Profundo fica por aqui. Até a próxima. Se cuidem e não sejam abduzidos.